Hoje é dia de emoção, torcedor vascaíno. É dia de decisão, é noite de Sul-Americana e não tem espaço para erro. É vencer ou vencer dentro do caldeirão que é São Januário. A torcida já acordou ligada. O clima é de guerra esportiva porque o Vasco da Gama entra em campo com um único objetivo: se classificar para a próxima fase da competição. Fernando Diniz que se vire, porque o torcedor quer entrega, quer raça, quer classificação. Mas além do jogo de hoje, o dia tá fervendo com notícia bomba vindo direto dos bastidores da colina. Sim, meu amigo! Pra quem achava que a terça-feira ia ser só de pré-jogo, foi surpreendido por uma novidade de peso. O presidente Pedrinho foi convidado e aceitou ser o novo chefe da delegação da seleção brasileira. É isso mesmo! O presidente do Vasco agora vai representar o Brasil, hein? Nos amistosos contra Equador e Paraguai. Um convite que pegou muita gente de surpresa, mas que mostra que o clube começa a recuperar força nos bastidores do futebol nacional. Esse convite veio da própria Confederação Brasileira de Futebol, através do novo presidente da entidade, Samir Chaldi, também por meio de Rodrigo Caetano, atual diretor de seleções que tem uma relação antiga com Pedrinho. E olha, esse tipo de convite não é algo inédito. A CBF já chamou presidentes de outros grandes clubes como Flamengo, Palmeiras e até mesmo Juventude para representarem o país nesse papel. Mas agora é a vez do Vasco, e isso é um recado claro: o nome Cruz Maltino voltou a ser respeitado no cenário nacional. Claro, tem um lado positivo. Pedrinho vai estreitar relações, vai colocar o Vasco de novo em destaque, mas... E o lado negativo? Quem vai ficar aqui para segurar o rojão enquanto ele estiver fora? Porque olha só, a seleção já começa a se preparar na Granja Comari antes do dia 5 de junho e o segundo amistoso acontece no dia 10. Ou seja, vão ser pelo menos uns 12 dias com o presidente longe do dia a dia do clube, e nesse período, se estourar alguma bomba, quem vai estar aqui para resolver? O Vasco hoje não tem um vice-presidente de futebol, não tem um diretor executivo com autoridade. O CEO Carlos Amodel pode até quebrar um galho, mas ele não é da bola, ele é da gestão. Quem tá no comando do futebol é o Felipe Maestro, que apesar da história linda com a camisa do Vasco, não tem ainda a cancha de bastidor que esse momento exige. E olha, o Vasco precisa sim de alguém com cargo e comando para assumir a bronca em momentos como esse. Não dá para depender de um único nome para tudo. O clube vive uma fase complicada, os resultados não embalam, o torcedor cobra, e justamente nesse momento o presidente vai ficar quase 2 semanas fora. É bom repensar esse modelo. É importante estar presente na CBF, sem dúvida, mas mais importante ainda é ter estrutura, é ter peças preparadas para segurar o rojão quando for preciso. Agora vamos virar um pouco a chave e falar de bola rolando, porque hoje é dia de decisão. Na Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Melgar precisando da vitória para seguir vivo na competição. Hoje não dá para empatar, não dá para jogar bonito e perder. É ganhar ou se despedir da Sul-Americana. O time está na terceira colocação do Grupo G com 5 pontos. O Melgar é o segundo com 7. Se vencer o Vasco, ultrapassa o rival direto. E se garante nos playoffs o famoso mata-mata, que vai colocar frente a frente os segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros colocados da Libertadores. E olha só, além de toda a questão esportiva, tem também o fator financeiro. Se o Vasco avançar para os playoffs, vai embolsar mais de 2.800.000 reais. É grana que entra no cofre e pode ajudar na janela do meio do ano. Inclusive, sobre reforços, já tem nomes pipocando por aí. O Vasco precisa se mexer e precisa urgente. O setor ofensivo é um dos mais carentes, mas o meio de campo também grita por qualidade. O próprio Fernando Diniz já reconheceu isso internamente. 2 nomes aparecem como ótimas oportunidades de mercado. O primeiro é Rafael Carioca, que já vestiu a camisa do Vasco em 2010 e teve uma passagem muito sólida. Depois brilhou no Atlético Mineiro e se tornou ídolo no Tigres do México, onde ganhou tudo. Está livre no mercado, tem experiência, qualidade no passe e força na marcação, e seria um reforço de respeito para esse setor carente do time. E o segundo nome que pode pintar como reforço é o atacante Arthur Cabral. Esse dispensa apresentações. Brilhou no futebol brasileiro, arrebentou na Suíça, passou pela Fiorentina e hoje pertence ao Benfica. O clube português quer emprestá-lo para dar mais rodagem e o Vasco poderia entrar forte nessa disputa.
Claro, o salário é alto, mas uma boa divisão salarial pode colocar o atacante no Rio de Janeiro, um nome que seria titular em qualquer time do Brasil. E não pra por aí. Além desses dois, tem ainda William Arão, Rafael Tolói, Juan Jesus. Opções. No mercado, é o que não falta. A questão é, a diretoria vai agir, vai ter poder de convencimento, vai trazer peças de impacto ou vai continuar apostando em promessas que não entregam? Tá na hora de abrir o olho porque a temporada está voando. E o torcedor quer ver resultado. O Vasco entra em campo hoje com a provável repetição da escalação que enfrentou o Fluminense com a entrada de Felipe Coutinho no lugar do suspenso Hugo Moura. A dúvida fica entre Matheus Carvalho e Juan Sforza, que brigam por essa vaga. Seja quem for, vai ter que dar conta do recado porque hoje não tem desculpa. É jogo decisivo, é jogo de vida ou morte na Sul-Americana. E nesse clima de decisão, a torcida já começa a lotar os arredores de São Januário. A movimentação nas redes sociais é intensa, os grupos de WhatsApp não param e o sentimento é de que essa noite tem que ser histórica. Não dá mais para deixar escapar. O Vasco precisa provar dentro de campo que está pronto para encarar os desafios da temporada e que pode sim brigar por algo maior. Não é só sobre avançar na Sul-Americana, é sobre mostrar para o torcedor que o projeto do clube tem rumo, que o trabalho da comissão técnica e da diretoria pode render frutos. O técnico Fernando Diniz sabe que a pressão é grande, o desempenho até aqui tem sido questionado principalmente por escolhas que não agradaram parte da torcida. Mas hoje, mais do que nunca, ele vai precisar acertar. A ausência do Hugo Moura suspenso exige uma decisão cirúrgica no meio-campo. Quem entra tem que manter o equilíbrio da equipe e não comprometer. E a entrada de Felipe Coutinho reacende aquela esperança no torcedor. A expectativa é de que ele consiga ditar o ritmo, achar espaços e principalmente dar aquela qualidade que tanto se espera de um camisa 10 e o adversário não vem para brincar. O Melgar é um time aguerrido que joga com intensidade e sabe explorar bem os erros dos adversários. Já mostrou isso ao longo da competição e vem para o Rio de Janeiro sabendo que o empate é bom para eles. Ou seja, vão fechar a casinha, jogar por uma bola, por um contra-ataque e tentar estragar a festa vascaína. O Vasco vai ter que se impor desde o início, pressionar, marcar alto e não deixar os caras respirarem. E olha a atmosfera em São Januário. Tem tudo para fazer a diferença. O estádio vai estar lotado com aquela energia que só a torcida vascaína sabe colocar. Vai empurrar do começo ao fim e isso pesa. Pesa pro adversário e empurra o time pra frente. A famosa alma vascaína vai ter que estar em campo também na voz da arquibancada na cobrança no incentivo. Enquanto isso, nos bastidores a movimentação já é intensa pensando na próxima janela. O torcedor sabe que o time precisa de reforços, recobra isso todos os dias nas redes sociais. E o problema não é de hoje. O elenco tem buracos claros, peças que não entregam o necessário e posições que estão carentes há tempos. O discurso de que a base pode suprir é válido, mas precisa ser combinado com contratações pontuais e certeiras. Não dá pra jogar toda a responsabilidade nas costas da molecada. E por falar em base, olha que orgulho ver o nome do Andrei Santos de volta à seleção brasileira. Cria de São Januário, formado ali no calor da base vascaína, sendo convocado pra vestir a amarelinha. Isso mostra que o trabalho de formação no Vasco ainda é forte mesmo, com tantos problemas estruturais e financeiros. E serve de alerta também é na base que mora a esperança do torcedor. Se o profissional ainda não engrenou, é ali na garotada que o clube pode encontrar soluções, só que também não dá para depender só disso. A base precisa ser cercada, precisa de um ambiente favorável de jogadores experientes para orientar de uma estrutura que dê segurança. E nesse ponto, a diretoria precisa se mexer. Não é possível que uma instituição do tamanho do Vasco da Gama esteja caminhando sem um diretor de futebol de fato. Hoje o presidente é tudo, comanda, representa, dá entrevista, negocia e agora vai ser chefe de delegação da seleção. Mas e aí, se alguma bomba estourar nesses 12 dias, quem vai resolver? O torcedor tá cansado de ouvir promessas, quer ver ações, quer ver o clube se movimentar, se posicionar. A Sul-Americana pode ser a virada de chave.
Uma classificação hoje muda o ambiente, muda o astral, traz confiança e até pode atrair jogadores melhores na próxima janela? O cenário é esse? Ou se ergue hoje, ou passa mais uma temporada acumulando frustrações? E as possibilidades de reforço não são ficção, são nomes que estão no mercado disponíveis ou negociáveis. Rafael Carioca, por exemplo, é um jogador que conhece o clube, já teve uma passagem sólida e hoje está livre. Um primeiro volante com qualidade na saída, bom passe e experiência internacional. Seria um acréscimo técnico imediato. Um jogador que eleva o patamar do elenco sem sombra de dúvidas. O outro nome forte é Arthur Cabral, um atacante de presença goleador com faro de gol. Não é exagero dizer que é o tipo de jogador que muda o patamar ofensivo de qualquer equipe. O Benfica está disposto a emprestar e o Vasco tem que entrar forte nessa. Precisa convencer, apresentar um projeto, negociar divisão salarial. É esse tipo de ousadia que o torcedor quer ver. Não adianta fazer economia agora para pagar caro com eliminações depois. A janela abre no dia 10 de julho. Dá tempo de se preparar, de estudar o mercado, de conversar com empresários, de montar um plano de ação. O que não dá é para ser pego de surpresa de novo. O Campeonato Brasileiro vai seguir, as decisões continuam e o time precisa estar mais forte, mais competitivo. A Sul-Americana é uma chance real de título de visibilidade internacional e também de alívio financeiro. Avançando o clube, garante uma premiação importante que ajuda até a pagar parte desses reforços. Enquanto isso, o torcedor segue fazendo sua parte. Compra ingresso, lota estádio, apoia a cobra, vive intensamente o dia a dia do clube. O que falta é o mesmo compromisso por parte da diretoria. E compromisso não é só com palavras bonitas em entrevista, é com atitude, com estratégia, com decisões acertadas. Hoje é dia de decisão, é noite de Sul-Americana. É hora de mostrar que o Vasco está vivo, está na luta e quer mais. Que não vai se contentar com meio de tabela, com atuações medianas, com eliminações precoces. Que vai brigar, que vai encarar, que vai lutar como sempre foi a história desse clube gigante. E que cada passo dado fora de campo, como essa ida do Pedrinho à CBF, também precisa ser equilibrado com solidez dentro de casa. Porque o Vasco não pode ser só bastidor, precisa ser bola na rede, precisa ser resultado. Precisa ser taça. E essa caminhada começa agora com um pé firme na Sul-Americana e o outro olhando para frente para um futuro que precisa ser construído com inteligência, trabalho e respeito à grandeza da camisa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor que vem ganhando força promete movimentar o mercado de transferências e reacender a esperança da torcida vascaína. Segundo fontes próximas ao clube, o zagueiro Balbuena, conhecido por sua imponência física e liderança em campo, estaria muito próximo de assinar contrato com o Vasco da Gama. Embora ainda não haja confirmação oficial, o burburinho sobre a chegada do defensor tem corrido rápido entre jornalistas, torcedores e insiders do futebol. Balbuena, que ganhou destaque no Corinthians e teve passagem marcante no futebol europeu, é um zagueiro que une força, técnica e experiência, características que o Vasco tanto busca para reforçar sua defesa. Com 1,90 m de altura e um jogo aéreo poderoso, o atleta pode se tornar o pilar da zaga vascaína, oferecendo mais segurança na retaguarda e presença imponente nas bolas paradas. A possível contratação do jogador tem sido vista como uma resposta do clube às necessidades defensivas que se tornaram evidentes na última temporada. O interesse do Vasco em Balbuena não seria de hoje? Fontes afirmam que conversas iniciais já aconteceram e que ambas as partes estariam entusiasmadas com a possibilidade de um acerto. A diretoria cruzmaltina, sempre atenta ao equilíbrio financeiro, avaliaria que o zagueiro pode chegar em condições favoráveis, o que anima ainda mais a torcida que clama por reforços de peso para o elenco. A expectativa agora é pela oficialização do contrato, que deixaria claro o compromisso do atleta em vestir a camisa vascaína. No cenário atual, a chegada de Balbuena poderia ser um divisor de águas para o Vasco. A defesa, que sofreu com desatenções e instabilidade, ganharia um líder de campo, capaz de organizar a linha defensiva e impor respeito aos adversários.
Além disso, a experiência do jogador que já enfrentou competições de alto nível pode ser fundamental para a formação dos jovens zagueiros do clube e para a construção de um time mais competitivo no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, os torcedores se mantêm atentos aos próximos capítulos dessa possível negociação. Nas redes sociais, o nome de Balbuena já circula entre os assuntos mais comentados, com muitos sonhando em ver o monstro da zaga defendendo o manto cruz-maltino. Embora o clube ainda não tenha divulgado nenhuma nota oficial, o clima é de otimismo nos arredores do estádio de São Januário, como se a torcida já pressentisse que um reforço de peso está por vir. No futebol, rumores nem sempre se concretizam, mas este parece ter ingredientes para se transformar em realidade. Com a janela de transferências aberta e o Vasco buscando se fortalecer, a chegada de Balbuena pode ser o pontapé inicial para uma nova fase, onde solidez defensiva e ambição caminham lado a lado. Resta aguardar os próximos dias para saber se o zagueiro monstro realmente vestirá a camisa do Vasco e trará novamente o fôlego para a defesa cruz-maltina. Até lá, a torcida fica na expectativa, alimentando a esperança de que o burburinho vire notícia oficial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!